hoje eu vou falar sobre parar de reclamar, ouvir ao Senhor e obedecer a sua voz. E o texto base eu vou ler em Êxodo, capítulo 16, do versículo 2 ao 6, depois o versículo 16 e depois o 19 ao 20, que diz: Ali no deserto todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá poderíamos, pelo menos, nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto, a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor disse a Moisés: Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova, para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Essa é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. Então Moisés lhes disse: Ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Então Moisés ficou muito irado com eles. Todas as manhãs cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. Então, voltando um pouco no livro de Êxodo, a gente pode ler que os israelitas estavam sofrendo muito no Egito, porque o faraó daquela época não se lembrava das coisas boas que José havia feito no passado para aquele povo. E também os israelitas estavam crescendo muito, e tudo que o faraó e os egípcios tentavam fazer para poder impedir o avanço, o crescimento deles, aumentava ainda mais o número de israelitas, e isso deixava os egípcios com medo deles, porque eles estavam em maior número e caso acontecesse alguma guerra, eles podiam se juntar com os inimigos para poder acabar com os egípcios. Então, eles passaram a escravizá-los. E daí, todo o faraó manda matar todos os meninos, e acontece toda aquela história que a gente já conhece de Moisés, que ele é posto num cesto e tudo mais. E quando Moisés cresce, ele também foge do Egito. A gente também conhece essa história, depois que ele mata um egípcio que estava machucando, maltratando um hebreu, né? E daí ele foge do Egito depois disso. E quando ele está no deserto, Deus vai falar com ele, e Deus diz para ele que ele está vendo o sofrimento do seu povo, que ele está ouvindo o clamor do seu povo, e que então ele vai tirar eles do Egito, que ele vai libertá-los do Egito. E daí acontece todas as coisas que a gente já conhece, né? Aquele povo, ele servia ao Senhor, ele viu as grandes coisas que o Senhor havia feito, não só no tempo deles, eles ouviram o que o Senhor havia feito, né? Por Abraão, por Isaac, por Jacó, todas as coisas, por José, né? Toda a história de José que eles conheciam. E ainda assim, mesmo sabendo de tudo isso, quando eles saem do Egito, eles veem as pragas, eles veem o mar se abrir, tudo isso só para eles serem libertos. Deus fez isso só por eles. E quando vão para o deserto, eles começam a reclamar, dizem que preferiam que eles continuassem no Egito, que eles morressem lá, porque era melhor ser escravo e ter o que comer do que ser livre, mas viver num deserto, não tendo uma casa, não tendo carne para comer. E eles começam a reclamar. É como se eles menosprezassem o que o Senhor tinha feito por eles, a libertação que o Senhor tinha dado a eles. Era melhor, eles preferiam continuar no Egito escravos. E às vezes nós somos assim. A gente não sabe esperar o tempo da promessa chegar, a gente não consegue esperar a terra prometida como eles não estavam sabendo esperar chegar na terra, eles queriam que fosse na hora deles, e assim nós somos. Às vezes a gente não sabe esperar o tempo do Senhor para nossas vidas e começamos a reclamar, e às vezes a gente pensa em deixar tudo, em largar, que era melhor continuarmos servos do pecado do que livres no Senhor, porque
a vida de crente dá muito trabalho, é tanta prova, é tanta luta, que às vezes é melhor largar tudo. A gente pensa em deixar tudo para termos paz. E é como se aquele povo que não valorizou a liberdade que o Senhor deu a eles preferiam voltar para o Egito e morrer lá só para ter carne para comer, assim a gente é também. E é como se a gente, quando reclamamos e achamos que não damos conta das lutas e das provações que temos nas nossas vidas, é como se a gente menosprezasse o sacrifício de amor na cruz de Jesus, porque naquela época eles foram libertos, o mar se abriu e eles puderam sair do Egito. E hoje nós somos libertos porque Jesus morreu na cruz por nós, e é como se menosprezássemos, é como se aquele sacrifício não valesse pra gente, quando a gente reclama e acha que está muito difícil, que vamos largar tudo, e não pensamos no sacrifício maior que foi o sacrifício de Jesus por nós. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que mesmo ouvindo as reclamações daquele povo reclamão, que diziam que eles preferiam ter ficado no Egito, que eles foram tirados de lá para morrer no deserto, ainda assim Deus tem misericórdia e envia o alimento vindo do céu. Ele chama Moisés e diz que vai enviar o pão do céu, o maná para eles. Mas Deus dá uma ordem a Moisés para que ele falasse ao povo que era que eles não poderiam guardar o alimento para o dia seguinte, que eles deveriam pegar o pão que caía de manhãzinha e que esse só serviria para um dia. Eles não deveriam guardar para o dia seguinte, porque Deus iria enviar mais no dia seguinte. Deus não ia enviar um dia e depois acabou. Então Moisés dá essa ordem ao povo, mas alguns, os desobedientes, guardam e no dia seguinte eles encontram o alimento estragado. E Moisés fica muito chateado com isso, mas ainda assim, no próximo versículo a gente vê que Deus toda manhã continua enviando o alimento. Apesar da desobediência de alguns, Deus não deixou de enviar o alimento para eles. E esses é como se, esses que desobedecem e guardam o alimento, é como se eles dissessem assim: olha Deus, eu não confio no Senhor não, tá? Só para garantir, é melhor a gente guardar aqui, para vai que amanhã o Senhor não envia, a gente fica sem nada para comer, né? Então, é como se eles não tivessem confiança no Senhor. E quando eu leio essa passagem, eu penso que como pode um povo que viu tantas maravilhas do Senhor, que viu o poder do Senhor com aquelas pragas, eles viram que o Senhor poderia fazer, eles não só ouviram falar as coisas maravilhosas que o Senhor havia feito no passado, mas eles presenciaram, eles viram o mar se abrir, sabe? A gente sabe que o mar se abriu, mas a gente não viu, a gente não pôde presenciar isso. A gente presencia coisas maravilhosas nos dias de hoje, mas como pode um povo que vê tudo que o Senhor fez só para eles poderem saírem de lá, tudo que o Senhor tinha feito por eles, e ainda assim não confiar, não obedecer o Deus que tinha feito todas essas coisas? Deus que fez todas essas coisas por eles. E nós somos assim, quando não confiamos e não esperamos no Senhor. Quando não obedecemos o que o Senhor nos manda fazer, ou quando reclamamos e achamos que não conseguimos e queremos largar tudo, deixar tudo para trás, é como se o sacrifício do Senhor na cruz não fosse suficiente, não fosse um sacrifício tão grande. E assim como aquele povo, é como se o mar se abria, não fosse tanta coisa assim para eles. Eles preferiam ter ficado lá, porque eles tinham uma vida mais confortável. Eles eram escravos, eles preferiam a escravidão do que terem sido libertos e esperar o tempo da promessa chegar. E nós somos assim. Da mesma forma que eles guardaram um pouquinho para outro dia, só para garantir, às vezes nós também fazemos isso. Só para garantir, nós damos o nosso jeitinho, para ter certeza que aquilo que o Senhor nos prometeu vai acontecer. Mesmo que a gente não precise fazer isso, porque se o Senhor prometeu, vai acontecer. O Senhor, Ele não mente. E às vezes cometemos os mesmos erros que já foram cometidos no passado. E esse povo é o exemplo do que a gente não deve ser. Que mesmo depois de verem as maravilhas do Senhor, presenciar o seu agir, eles reclamam contra o Senhor, porque quem os liberta do Egito não é Moisés, é o Senhor. Moisés é o instrumento. Então eles reclamam contra Deus, mesmo Deus tendo feito tudo aquilo por eles.
E mesmo depois que o maná cai do céu, que o Senhor ouve a reclamação deles e mesmo assim envia alimento, mesmo depois de receber o alimento, eles continuam reclamando, até que eles perdem a chance, o privilégio de chegar a ver a promessa do Senhor. Todos aqueles que saíram do Egito, exceto Caleb e Josué, eles não chegam à terra prometida. E o profeta Samuel foi muito sábio quando ele diz a Saul, em 1 Samuel 15, no versículo 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. E que ele quis dizer que é melhor obedecer do que depois que fizer a coisa errada, do que depois que não fizer, pedir desculpas. É claro que pedir desculpas é necessário quando erramos, quando desobedecemos, mas é melhor do que pedir desculpas é fazer o que nos foi mandado fazer. E não fazer da forma errada, como Saul tinha feito. E outro exemplo de desobediência é Jonas, quando o Senhor manda ele a Nínive clamar contra aquela cidade, e ele foge, ele tenta fugir do Senhor porque não conseguimos fugir do Senhor, e a única coisa que ele fez foi demorar a viagem até Nínive, porque ele teve que ir. O Senhor mandou ele ir, ele só fez demorar, porque no final de contas, no final da história, ele teve que ir a Nínive. Não adianta querer fugir do Senhor, não adianta querer fugir daquilo que o Senhor mandou você fazer, porque a única coisa que você vai conseguir fugindo é a tempestade no mar. A única coisa que ele conseguiu foi isso, tempestade no mar, atrapalhar a vida das outras pessoas que estavam naquele barco. Depois ele teve que se jogar no mar, porque ele teve que assumir que o erro era dele, que ele que era o errado naquele lugar. E depois ele teve que se humilhar ao Senhor, pedir perdão, dizer para o Senhor que ele estava errado. E no final ele teve que ir para Nínive e pregar contra aquela cidade. Ele sabia que eles iam se arrepender e que o Senhor ia perdoá-los. Por isso ele não queria ir para lá. Mas só que a vontade não era dele, a vontade não era de Jonas, a vontade era do Senhor. E o Senhor mandou que Jonas fosse até aquela cidade, pregar contra eles, clamar contra aquela cidade. E Jonas desobedeceu. E era melhor ele ter ido de uma vez do que ter fugido e trazido problemas para ele e para outras pessoas. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, não existe isso mais de nossa vontade. Se Deus mandou, tá mandado. Ou você obedece, ou você desobedece, quebra a cara, se arrepende, se humilha e depois faz aquilo que o Senhor havia te mandado fazer. É mais fácil obedecer, mesmo que você pense que o que Deus mandou te fazer vai dar muito trabalho, ou que você não quer fazer aquilo, acredite, desobedecer vai dar muito mais trabalho. E a gente vê isso na vida de Jonas. Deu muito mais trabalho para ele desobedecer ao Senhor do que ele fazer aquilo que o Senhor havia mandado. Eu aprendi que a obediência nos traz recompensas e a desobediência nos traz consequências. Você pode até não querer, mas se Deus quer, é a vontade dele que vai prevalecer, porque a vontade do Senhor é soberana. Mas cabe a nós escolhermos fazer o que o Senhor nos manda ou termos consequências e depois fazer o que o Senhor nos manda. Porque se o Senhor quiser que você faça, você vai ter que fazer. Não tem essa. E se você entregou a sua vida ao Senhor, a vontade dele prevalece na sua vida. A vontade dele é soberana. E sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, Deus não vai fazer nada, Deus não vai mandar que nós façamos alguma coisa que não seja o melhor dele para nossas vidas. Então, que possamos ser diferentes daquele povo reclamão e desobediente. Que possamos aprender com Jonas que obedecer é o melhor caminho e o caminho mais rápido. E que a palavra de Samuel para Saul nos sirva de lição. É melhor obedecer do que se desculpar. Que possamos aprender a sermos pessoas obedientes e que não venhamos ficar reclamando, que possamos esperar a promessa do Senhor, porque se o Senhor prometeu, nós sabemos que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na nossa vida. Que não venhamos querer tentar dar o nosso jeitinho, porque acabamos estragando tudo quando tentamos interferir na vontade do Senhor. E que possamos aprender e que a palavra de Samuel fique guardada em nossos corações, que é melhor obedecer do que se desculpar. Que venhamos parar de ser desobedientes e ficar
ficar nos desculpando por tudo, pedindo perdão ao Senhor, que possamos aprender a sermos mais obedientes para não precisarmos pedir tanto perdão ao Senhor, porque somos falhos, pecadores, então é claro que vamos sempre pedir perdão ao Senhor, mas que não venha a ser sempre o mesmo erro, que possamos aprender com os nossos erros e não cometê-los mais, que venhamos ser obedientes à voz do Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos manda, porque se entregamos a nossa vida ao Senhor, a vontade dele que é soberana, e mesmo se aquilo que o Senhor manda você fazer não seja aquilo que você queira fazer, ou que você acha que vai dar muito trabalho, ou que você não consegue, Deus não dá nada pra gente que a gente não possa fazer, e o Senhor tem sempre o melhor para a nossa vida. Então que possamos aprender a ser obedientes e que na palavra do Senhor possamos ver os erros daqueles que cometeram e que possamos aprender e não fazer, como Jonas, como aquele povo, que possamos ser obedientes à voz do Senhor e saber que possamos saber que a vontade do Senhor é sempre melhor e que Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas, que venhamos aprender com os erros e procurar sempre os bons exemplos, e que possamos ser obedientes e entender que devemos parar de reclamar, ouvir e obedecer à voz do Senhor, e que obedecer é muito melhor do que se desculpar.